Você já se perguntou se está realmente no caminho que Deus traçou para a sua vida? Talvez você esteja passando por momentos em que tudo parece confuso, nada faz sentido, portas se fecham, pessoas se afastam, o silêncio de Deus parece ensurdecedor, e no fundo do coração surge aquela dúvida dolorosa: será que eu estou fora do plano de Deus? Ou pior ainda, será que Deus se esqueceu de mim? Mas se eu te dissesse que muitas vezes é justamente nesses momentos de dor, silêncio e incerteza que o propósito começa a se revelar, Deus nem sempre confirma com portas abertas. Às vezes, Ele cela com cicatrizes, às vezes, Ele responde com ausências, e é nesse terreno misterioso da fé que as maiores revelações nascem. Muita gente acredita que quando encontramos nosso propósito, tudo se alinha. Tudo se torna claro, fácil, sem resistência. Mas a verdade é que, biblicamente, o propósito de Deus quase sempre começa no vale, na prisão, no deserto. José foi vendido antes de ser exaltado, Moisés enfrentou o silêncio antes de conduzir o povo, Jesus foi rejeitado pelos seus antes de ser glorificado. A revelação do propósito nem sempre vem como uma voz audível. Às vezes, ela vem como uma dor que você não consegue ignorar, um cansaço que não te permite parar, uma lembrança que volta no exato momento em que você pensava em desistir, uma paz inexplicável no meio do caos, uma porta que se fecha, mas que impede sua destruição, ou uma batalha espiritual que se intensifica justo quando você está prestes a avançar. Neste vídeo, vamos percorrer juntos 10 sinais claros, e ao mesmo tempo profundos, que indicam que o propósito de Deus está sendo revelado na sua vida. Esses sinais não são superficiais, eles não vêm com estardalhaço, são sinais espirituais, silenciosos, mas poderosos. E cada um deles vai abrir seus olhos para perceber o que talvez já esteja acontecendo, mas você ainda não tinha entendido como sinal de Deus. Se você tem sentido que está em um tempo de transição, de espera ou de batalhas espirituais intensas, preste atenção, porque talvez este seja exatamente o tempo em que o céu está trabalhando em silêncio para alinhar você com seu chamado. Talvez você não esteja perdido, você esteja sendo posicionado. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o último sinal pode ser exatamente a resposta que você tanto buscou em oração. Que o Espírito Santo fale com você em cada palavra, porque se o seu coração está aberto, ele vai confirmar aquilo que você já sente em silêncio. Deus ainda está escrevendo a sua história. Quando a dor começa a fazer sentido, o sofrimento como sinal de alinhamento com o propósito, você já sentiu uma dor tão profunda que chegou a pensar: isso não pode ter vindo de Deus. Talvez você tenha vivido uma perda, uma traição, uma mudança inesperada, e tudo dentro de você gritou por explicações, mas com o passar do tempo, algo misterioso começou a acontecer. Aquela dor que antes parecia um castigo começou a revelar lições, começou a empurrar você para um lugar que, sozinho, você jamais teria escolhido. E é aí que muitos descobrem. O propósito não se revela no conforto, mas na dor. É comum ouvirmos que se for de Deus, vai fluir. Mas a verdade bíblica nos ensina algo diferente. Nem sempre o propósito virá embalado em facilidade. José, por exemplo, recebeu um sonho divino, uma visão clara do seu chamado, mas antes de chegar ao trono, ele foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, preso injustamente e esquecido. Parece contraditório, não é? Como alguém com um chamado tão grande poderia passar por tanta dor? Mas a dor, nesse caso, não era abandono, era lapidação. Deus nem sempre confirma um caminho com portas abertas. Às vezes, Ele cela com cicatrizes, porque o propósito verdadeiro não é sobre conforto, é sobre transformação, e toda transformação envolve perdas, rupturas e dores que muitas vezes não compreendemos no momento. Por isso, cuidado com a falsa ideia de que cumprir o propósito elimina a dor. O que muda não é a ausência da dor, mas a consciência de que ela tem um propósito maior. O sofrimento, quando vivido em Deus, torna-se sinal,
um alerta de que algo está sendo gerado em nós, e isso nos leva a uma pergunta profunda. As dores que você tem sentido ultimamente estão te afastando ou te empurrando para mais perto de Deus? Elas te convidam à fuga ou ao propósito? Jesus também passou por isso no Getsemane. Ele suou o sangue em agonia, orando ao Pai para que, se possível, o cálice fosse afastado, mas, mesmo sem resposta visível, ele concluiu: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a postura de quem entendeu que a dor nem sempre é a ausência de Deus, mas parte do processo divino. Por isso, te convido a um exercício devocional. Pare agora por alguns minutos e pense nas maiores dores da sua vida recente. Quais delas te trouxeram mais consciência, maturidade, fé? Quais te empurraram para decisões que antes você adiava? Anote essas dores, ore sobre elas, peça discernimento ao Espírito Santo para identificar quais foram fugas e quais foram sinais de alinhamento. A dor começa a fazer sentido quando, mesmo em lágrimas, você percebe que não foi em vão. Quando você entende que aquilo que parecia destruição era, na verdade, construção. Deus usa os cacos para formar algo novo, Ele usa o deserto para treinar e usa a cruz para gerar a ressurreição. Não se assuste com a dor, pergunte o que ela está revelando, porque pode ser que você não esteja quebrado, você esteja sendo moldado. O silêncio que direciona. Quando Deus não responde, mas te guia. Você já orou com intensidade, buscou respostas, jejuou, mas tudo permaneceu em silêncio, nenhuma visão, nenhuma confirmação, nenhuma emoção forte. Apenas o eco de uma oração que parecia não ter chegado ao céu. Se isso já aconteceu com você, saiba, o silêncio de Deus não é ausência de direção, muitas vezes é a direção em sua forma mais pura. Vivemos em um tempo que valoriza o sensorial. Queremos sentir para crer. Esperamos que Deus confirme com sensações, sinais visíveis, palavras proféticas, arrepios. Mas o erro invisível está justamente aí: confiar mais nas emoções do que na fidelidade do Pai. Deus não está preso às nossas necessidades emocionais. Ele é soberano. E muitas vezes fala não com barulho. E muitas vezes fala não com barulho, mas com silêncio. Moisés é um exemplo claro disso. Ele ouviu Deus claramente no deserto, diante da sarça ardente, recebeu instruções específicas, um chamado grandioso, mas depois disso, silêncio, silêncio. 40 anos de caminhada com o povo, enfrentando rebeldia, escassez, conflitos, e mesmo assim, ele continuou andando. Mesmo sem novas revelações, Moisés seguiu sustentado por aquela primeira palavra. Porque quem ouve de Deus uma vez, carrega uma direção eterna. Salmo 119, versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Note, lâmpada para os pés. Isso significa que nem sempre veremos o caminho todo, mas apenas o próximo passo. E essa é a fé que agrada a Deus, a fé que continua andando mesmo quando não sente mais, que obedece mesmo sem entender, que segue firme mesmo sem confirmações. O silêncio de Deus pode ser um campo fértil para a maturidade espiritual. Porque é no silêncio que aprendemos a confiar mais no caráter de Deus do que nas nossas expectativas, e é ali que muitas vezes Ele nos prepara para algo maior. Lembra de Jesus no deserto. 40 dias de jejum e tentação, sem nenhuma manifestação gloriosa. Mas ali, no silêncio e na solidão, ele reafirmou sua identidade e venceu o inimigo. Por isso, se você está em um tempo de silêncio, respire fundo. Não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está te ensinando a andar por fé, e não por vista. A direção do céu nem sempre vem com trombetas. Às vezes, ela é um sussurro que só o coração maduro consegue perceber. Faça este exercício. Reflita sobre os momentos em que Deus falou com clareza com você. Volte a essas palavras. Leia novamente os versículos que te moveram no passado. O silêncio atual não apaga a voz que já foi liberada.
Deus não é inconstante, Ele não muda de ideia. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Mesmo que agora tudo esteja em silêncio. E mais, pare de esperar por sensações para seguir em frente. Sua fidelidade não pode depender de emoções. Andar com Deus é andar por convicção. É caminhar com os olhos fechados e o coração aceso, mesmo quando o céu está silencioso. O céu ainda está governando. O silêncio que você sente pode ser, na verdade, o som do céu trabalhando nos bastidores. Não pare, continue, porque quem caminha no escuro confiando na luz da palavra, sempre chega ao propósito. Portas que se fecham sem explicação. A poda divina como prova de direção. Você já se deparou com uma porta que se fechou repentinamente, um projeto que parecia promissor, uma oportunidade que estava se alinhando, uma amizade que caminhava bem, e de repente tudo travou. Você tentou reabrir, insistiu, orou, mas nada aconteceu. E o sentimento que ficou foi de frustração, dúvida e até rejeição. Mas e se eu te dissesse que nem toda porta fechada é castigo, que nem sempre o não de Deus é uma negativa, mas sim um redirecionamento? A Bíblia nos ensina uma verdade profunda em João capítulo 15, quando Jesus diz: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja, até os ramos frutíferos são podados. Isso significa que, mesmo quando estamos no caminho certo, Deus pode permitir cortes, Ele pode fechar portas, Ele pode limitar acessos, e não porque estamos errando, mas porque Ele está preparando algo maior. A poda é um ato de amor. É a prova de que Deus está cuidando de perto. Um jardineiro só poda aquilo que ele quer ver florescer ainda mais. Mas, para o ramo, a poda dói, é a interrupção do que parecia estar indo bem. É o corte que não pedimos, mas que Deus sabe que é necessário. Muitas vezes confundimos a poda com rejeição. Quando algo dá errado, logo pensamos: Deus não está comigo. Fiz algo errado. Perdi o favor. Mas nem sempre é assim. Há momentos em que o que você chama de fracasso é, na verdade, a mão de Deus te tirando de um caminho que levaria à estagnação ou ao desvio. Ele fecha portas não para te punir, mas para te posicionar. Você já pensou que aquela empresa que não te contratou estava te livrando de um ambiente tóxico? Que aquele relacionamento que acabou estava te livrando de anos de dor? Que aquele plano frustrado te abriu espaço para algo muito melhor? Deus vê o que você não vê, e Ele age antes que o mal te alcance. Aqui vai um exercício, quando tudo parecer travado. Faça uma pergunta espiritual. Isso é resistência do inimigo ou redirecionamento de Deus? Como saber a diferença? A resistência do inimigo gera confusão, medo, dúvida constante. O redirecionamento de Deus, mesmo que doa, traz paz. Ele fecha uma porta, mas acende uma luz no espírito que diz: confie, eu estou aqui. Quando Paulo tentava pregar na Ásia, o Espírito Santo o impediu. A porta se fechou, mas em seguida, ele teve uma visão que o levou à Macedônia, onde vidas foram transformadas. O não de Deus foi o caminho para o sim que ele ainda não conhecia. Pare de insistir em portas que Deus já trancou. Às vezes, Deus fecha o que é bom para abrir o que é eterno. Às vezes, Ele corta o galho que cresceu errado para que o fruto verdadeiro apareça. É difícil. Sim, mas é necessário. Se uma porta se fechou e você não tem explicações, não entre em desespero. Entre em oração, porque Deus pode estar fazendo o que você ainda não consegue entender, te proteger, te reposicionar, te preparar. E quando a nova porta se abrir, você vai agradecer por todas as que foram fechadas. Quando pessoas se afastam sem motivo, propósito revela quem fica e quem não cabe. Você já percebeu que, ao longo da sua caminhada, algumas pessoas simplesmente se afastaram, sem brigas, sem explicações claras, sem grandes rupturas. O que antes era presença constante virou silêncio. E talvez no seu coração ficou a dor de não entender. Por que me deixaram justo agora? Esse tipo de perda dói, porque não é só a ausência física, é o vazio da expectativa frustrada. Pensávamos que aquelas pessoas caminhariam conosco por toda a vida, que fariam parte dos nossos momentos de vitória,
mas de repente, elas se foram e ficamos com a sensação de rejeição, de abandono, de incompreensão. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, o afastamento de algumas pessoas não é rejeição, é revelação? Quando começamos a nos alinhar com o propósito de Deus, algo acontece no mundo espiritual. Ele começa a filtrar quem pode permanecer conosco. Nem todo mundo que começou com você vai chegar até o fim. Nem todo mundo que te aplaude no início suporta ver você sendo moldado para algo maior. Jesus nos mostrou isso de forma clara no Getsêmani. Ele levou consigo 3 discípulos para orar, seus amigos mais íntimos. Mas, naquele momento crucial de agonia e dor, eles adormeceram, não conseguiram vigiar, nem por 1 hora. Jesus estava prestes a viver o ápice do seu propósito, e mesmo assim, estava sozinho. Foi traído por um, abandonado por muitos, negado por outro. E sabe o que isso nos ensina? Que o propósito expõe o coração dos outros e revela o nosso. Expõe quem está por interesse e quem está por aliança. Expõe quem foi apenas um apoio temporário e quem foi chamado para caminhar até o fim. Por isso, cuidado com a ilusão de que a aprovação das pessoas é confirmação de propósito. Nem sempre o aplauso do homem significa o sim de Deus, muitas vezes. O afastamento é exatamente o que Deus usa para tirar o excesso, para limpar o caminho, para revelar quem não está pronto para a próxima estação da sua vida. Faça este exercício espiritual. Ore por aqueles que se afastaram, não com mágoa, mas com maturidade. Peça a Deus discernimento para ver se aquele afastamento foi perda ou livramento, porque na maioria das vezes, aquilo que você chama de abandono foi, na verdade, um ato de proteção divina. A Bíblia está cheia de exemplos. Gideão começou com um grande exército. Mas Deus reduziu os soldados até que sobrassem apenas 300. Porque Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade, precisa de corações alinhados. E às vezes, para isso acontecer, Ele permite que pessoas se afastem. Se alguém saiu da sua vida sem motivo aparente, não corra atrás por desespero. Corra para Deus em oração. Pergunte a Ele: essa saída é dor ou direção? E esteja pronto para ouvir a resposta que mais cura. Eles não faziam parte do próximo capítulo. O propósito afasta quem não cabe e atrai quem está alinhado. Você não está perdendo. Você está sendo preparado. O retorno dos dons esquecidos. Quando Deus reacende aquilo que parecia morto, você já teve aquela sensação de que há algo dentro de você que foi deixado para trás, um dom, uma habilidade, um talento que um dia pulsou com força, mas que, com o tempo, foi silenciado pelas dores, pelas decepções ou pela correria da vida. Talvez você tenha olhado para trás e pensado: isso já passou, não faz mais parte de mim. Mas, e se eu te dissesse que Deus ainda não desistiu daquilo que Ele mesmo colocou em você? Deus não desperdiça o que Ele planta. E os dons que Ele confiou a você não são descartáveis. Eles podem ter sido sufocados pelo tempo, pelas lutas ou pelo medo. Mas se vieram de Deus, continuam vivos, e no tempo certo, Ele os faz retornar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo: por isso, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos. Reavive. Isso significa que o dom estava apagado, adormecido, talvez até esquecido, mas não estava morto. Era preciso apenas um sopro, um reacender espiritual, para que ele voltasse a brilhar. Quantas vezes deixamos de lado dons que antes nos davam vida? Talvez você cantava, pregava, escrevia, servia com alegria, mas algo aconteceu, um trauma, uma crítica, uma fase difícil, e aquele fogo foi se apagando. Aos poucos, você foi se convencendo de que já não era para você, mas o Espírito Santo está dizendo: reavive. Eu ainda quero usar aquilo que está dentro de você. Há dons que voltam a pulsar nos momentos mais improváveis. Quando você menos espera, algo dentro de você começa a arder de novo.
E não é coincidência, é o tempo de Deus. É o sinal de que o seu propósito está chamando. Aquilo que parecia enterrado está sendo trazido à tona, não para a sua glória, mas para que vidas sejam alcançadas por meio do que Deus plantou em você. Faça este exercício espiritual. Pare agora por alguns minutos, feche os olhos e pergunte ao Espírito Santo: quais dons o Senhor me deu e que eu deixei adormecer? Depois, escreva, anote 3 habilidades, talentos ou áreas em que você já serviu ou brilhou, mas que foram colocadas de lado. Reflita. Por que você as abandonou? Medo, frustração, desânimo? Agora ore. Peça a Deus para reacender esse fogo. O retorno dos dons esquecidos é um dos sinais mais claros de que o tempo de agir chegou. Deus nunca reacende algo por acaso, se Ele está te lembrando de dons antigos. É porque Ele quer fazer algo novo por meio deles, talvez não da mesma forma, nem no mesmo lugar, mas com o mesmo propósito, cumprir a vontade dele em sua vida. E lembre-se, Moisés achava que já era tarde demais quando foi chamado. Davi foi esquecido pelos homens antes de ser ungido. Paulo foi interrompido no meio de sua jornada para mudar completamente de direção. Deus não trabalha com a lógica do tempo humano. Se o dom está voltando, é porque o tempo chegou. Não ignore esse sopro do Espírito. Não trate como coincidência o que é, na verdade, uma convocação divina. Na verdade, uma convocação divina. Se está voltando à tona, é porque ainda há algo que Deus quer realizar através de você. O cansaço que não te faz desistir, o propósito sustenta mesmo sem aplausos. Há um tipo de cansaço que não se cura com uma noite de sono, um esgotamento que não é físico, mas da alma. Você já sentiu isso, a sensação de estar fazendo tudo certo, servindo, orando, obedecendo. Mas ainda assim, parecer invisível, sem reconhecimento, sem retorno, sem resultados visíveis. É nesse ponto que muitos desistem, porque aprenderam, de forma sutil, que propósito tem a ver com sucesso. E não com perseverança. Mas a verdade é que o propósito verdadeiro não precisa de plateia. Ele se sustenta na convicção de que foi Deus quem chamou, mesmo quando não há aplausos, elogios ou frutos visíveis. Jeremias sabia bem o que era isso. Um profeta chamado desde o ventre, mas que, durante seu ministério, foi rejeitado, humilhado, preso. Ele pregava e ninguém ouvia. Ele obedecia e era punido. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele desabafa: pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, mas isso se tornou em meu coração como fogo ardente. Fechado nos meus ossos, estou exausto de contê-lo. Não posso mais. Esse é o sinal claro de quem está no centro do propósito. Quando tudo em você quer parar, mas algo maior te move, não é força humana. É um fogo espiritual, uma convicção que não se apaga mesmo na fadiga. É o Espírito Santo sustentando o que a carne já não aguenta carregar. Hoje, a neurociência comprova isso. Quando alguém vive com propósito, mesmo diante de pressões e estresse, sua mente resiste melhor ao esgotamento. O propósito verdadeiro não elimina o cansaço, mas dá significado a ele. É por isso que você continua mesmo sem forças, porque há algo dentro de você que sabe, parar não é uma opção. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, exausto, mas não derrotado, em silêncio. Mas ainda firme, com vontade de fugir. Mas permanecendo, se for esse o seu estado, escute bem. Você não está fracassando. Você está sendo lapidado. Porque o propósito tem o poder de te manter de pé mesmo quando tudo em volta parece te empurrar para baixo. Faça este exercício agora. Pare e reconheça quantas vezes você pensou em desistir, mas continuou. Isso não é fraqueza, isso é propósito, isso é graça sustentando. Deus não te chamou para brilhar aos olhos dos outros, mas para ser fiel aos olhos dele. E muitas vezes, a fidelidade mais preciosa é aquela que ninguém vê. Quando você serve em silêncio, ora no secreto, ama sem retorno, perdoa sem reconhecimento, é aí que o céu se move, porque Deus vê o que o homem ignora. E Ele
Recompensa com coisas eternas aquilo que o mundo não valorizou. Não confunda a ausência de aplausos com a ausência de propósito. A cruz não teve aplausos. A entrega de Jesus foi solitária. Mas foi ali, no cansaço extremo, que o plano de salvação foi cumprido. Se você está cansado, mas ainda crê, se está exausto, mas ainda ama, então você está mais próximo do seu chamado do que imagina. O propósito não te livra da exaustão, mas te dá razões eternas para continuar. Palavras proféticas que voltam à memória. Ecos divinos em tempos de dúvida. Há momentos em que a dúvida se instala como uma nuvem espessa sobre a alma. Você já esteve aí, quando tudo o que um dia parecia certo, hoje parece distante, confuso e até questionável. O que um dia você acreditou com fervor, hoje mal encontra forças para repetir nesses momentos. Deus tem uma forma sutil, mas poderosa, de nos lembrar do propósito. Ele faz voltar à tona palavras que um dia nos incendiaram. Você já viveu isso? Está em silêncio, no meio da rotina, e de repente se lembra de uma promessa antiga. Uma palavra profética que parecia esquecida. Um versículo que foi resposta em um momento marcante. Isso não é acaso. É Deus te chamando de volta ao propósito. Ele sabe que em tempos de dúvida, é necessário reacender o que foi dito. Porque a fé se alimenta da memória. O Salmo 77, nos versículos 11 e 12, nos convida a isso. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. A lembrança é um instrumento espiritual. Relembrar é resistir. Meditar no que Deus já falou é uma forma de se firmar, enquanto as circunstâncias gritam o contrário. É comum desprezarmos as palavras proféticas que recebemos no passado, especialmente quando o tempo passa e nada acontece. Mas cuidado, o maior erro não é duvidar por um momento, é desistir completamente só porque o tempo parece longo. A promessa de Deus não tem prazo de validade humano. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que parece demorado para você está perfeitamente alinhado com o tempo eterno de Deus. Quando Maria recebeu a visita do anjo e ouviu a promessa sobre Jesus, ela guardou aquelas palavras no coração. Não entendeu tudo, mas guardou, e ao longo do tempo, mesmo nas dores da maternidade, nas incertezas e no Calvário, aquelas palavras continuavam vivas dentro dela. Isso nos ensina que há palavras que precisam ser guardadas, mesmo quando não fazem sentido imediato. Faça este exercício agora. Quais promessas, sonhos ou palavras proféticas você já recebeu e deixou de lado? Quais versículos um dia saltaram aos seus olhos e hoje estão esquecidos? Pegue um caderno. Escreva esses ecos do passado, ore sobre eles, reacenda essas memórias espirituais, peça ao Espírito Santo que te leve de volta ao dia em que você creu com força, porque Deus ainda está naquele lugar, esperando que você volte a crer. O propósito de Deus se revela também no tempo. Às vezes, Ele espera que nossa maturidade alcance a promessa. E para que isso aconteça, Ele nos permite momentos de silêncio e espera. Mas nesses intervalos, Ele sopra a lembrança. A memória profética é como uma brasa, mesmo escondida. Basta um sopro para reacender o fogo. Não despreze a palavra antiga só porque ela ainda não se cumpriu. Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele fará, mas talvez hoje. O que Ele quer é apenas reacender a fé que você deixou adormecer. O mesmo Deus que falou com você ontem está sussurrando hoje. Eu ainda estou fazendo. Não desista agora. A paz no meio do caos. Quando o ambiente está contra, mas o espírito está calmo. Você já viveu um momento em que tudo ao redor parecia desmoronar, mas, inexplicavelmente, dentro de você havia uma calma que contrariava toda a lógica, uma serenidade que não veio de circunstâncias favoráveis, mas de uma convicção profunda de que Deus ainda estava no controle. Essa é a paz que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note bem, não é a paz do mundo, que depende de estabilidade, mas a paz de Deus, aquela que excede, transcende, que não se explica, apenas se vive. Essa paz é um dos sinais mais claros de que você está no centro do propósito divino, porque mesmo quando tudo está em guerra ao seu redor, sua alma permanece firme. Mesmo quando os ventos sopram contrários, seu coração descansa. É o tipo de paz que não grita, não faz alarde, mas silencia as vozes da ansiedade, do medo e da dúvida. O problema é que muitos de nós esperam que a paz venha de fora para dentro. Esperamos que os problemas se resolvam, que as contas se paguem, que a doença seja curada, que as pessoas mudem, para só então descansar, mas a verdadeira paz de Deus não depende disso. Ela nasce no Espírito, mesmo em meio à tempestade. Lembre-se da cena em que Jesus dorme no barco. Enquanto uma tempestade violenta ameaça afundar tudo, os discípulos, tomados pelo pânico, gritam: Mestre, não te importa que pereçamos. Mas Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: Acalme-se, fique quieto. E logo depois, vira-se aos discípulos e pergunta: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4, 35, 40. Essa história nos ensina algo poderoso. Jesus não trouxe a paz porque a tempestade cessou. A paz já estava nele, antes mesmo do mar se acalmar. E é essa paz interior que ele quer nos ensinar a cultivar. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança no Deus que está no barco com você. Por isso, quando tudo estiver em caos, e ainda assim, seu espírito estiver calmo, não duvide. Isso é um sinal. Isso é o Espírito Santo te fortalecendo por dentro. É a confirmação de que o céu está sustentando sua mente e seu coração. Mesmo que o chão esteja tremendo, faça este exercício. Em sua oração de hoje, não peça apenas que Deus mude o cenário. Peça que Ele revele o que já está fazendo dentro de você. Peça discernimento para reconhecer quando a paz é dele, e não uma fuga emocional. Porque nem toda tranquilidade aparente vem de Deus, e nem todo caos significa ausência dele. Deus te dá uma paz que guarda, uma paz que vigia sua alma enquanto você dorme, uma paz que, muitas vezes, é o próprio sinal de que você está no caminho certo, mesmo quando tudo parece errado, quando o mundo diz que é hora de se desesperar, e o seu coração responde com fé. Isso é milagre. A paz no meio do caos não é apenas um conforto, é um sinal profético. É Deus dizendo: eu estou aqui, continue. O favor inesperado, portas que se abrem sem sua interferência. Você já viveu aquele momento em que algo simplesmente aconteceu, sem que você tivesse planejado, pedido ou manipulado a situação. Uma porta que se abriu, uma conexão que surgiu, uma oportunidade que apareceu de forma tão inesperada que parecia impossível ser obra do acaso. Isso é o favor de Deus em ação. O favor de Deus não depende do nosso currículo, da nossa influência ou do nosso esforço. É quando Ele age em nosso favor, mesmo quando nós não temos mais forças, contatos ou soluções. É quando Ele alinha cenários que estavam fora do nosso alcance. E esse favor é um dos sinais mais claros de que o propósito dele está se manifestando. Um exemplo profundo disso é a história de Esther, uma jovem judia, órfã, sem nenhuma posição de destaque. Vivendo no exílio, humanamente falando, ela não teria acesso ao trono, nem mesmo à presença do rei. Mas Deus orquestrou tudo de forma divina. A rainha foi destituída. Um concurso foi criado. Esther foi escolhida entre centenas e o rei a amou mais do que todas. Ela não manipulou nada. Foi levada àquele lugar porque Deus já havia decidido usá-la para um propósito maior. Essa história nos mostra que há portas que só o favor de Deus pode abrir. E quando Ele abre, ninguém fecha. Mas precisamos estar atentos, porque muitas vezes confundimos favor com sorte. Ou achamos que foi apenas uma coincidência. Não foi, foi graça. E graça não se conquista, se recebe. O problema é que, muitas vezes, tentamos forçar portas com a nossa força.
Tentamos entrar onde Deus ainda não nos chamou. Mas o favor não se manifesta com manipulação. Ele vem com rendição. Quando descansamos, Deus trabalha. Quando entregamos, Ele surpreende. E de repente, você se vê diante de algo que jamais poderia ter alcançado sozinho. Aqui vai um alerta importante. Nem toda porta aberta é favor de Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas. Por isso, o discernimento espiritual é fundamental. Uma porta aberta por Deus traz paz, propósito e direção. Já uma porta aberta pelo inimigo pode parecer boa, mas logo revela confusão, distração e desvio. Por isso, ore, peça confirmação. E nunca troque o favor de Deus pela urgência de resultados imediatos. Faça este exercício. Olhe para sua história e identifique momentos em que coisas boas aconteceram sem seu esforço direto. Convites que surgiram, pessoas que te ajudaram sem explicação. Respostas que chegaram antes mesmo de você orar. Reconheça essas marcas do favor de Deus. A gratidão abre ainda mais espaço para que o favor continue fluindo. O favor inesperado é como uma assinatura divina sobre sua caminhada. É como se Deus dissesse: você não está aqui porque é capaz. Você está aqui porque eu te escolhi. E isso tira todo o peso do perfeccionismo, da comparação, da ansiedade, porque você passa a confiar que, no tempo certo, Deus vai abrir as portas certas, e elas não dependerão da sua força, mas da fidelidade dele. Quando o favor chega, não há explicação lógica, apenas testemunho. Você olha para trás e reconhece: se não fosse o Senhor, isso jamais teria acontecido. E é nesse lugar de dependência e admiração que o propósito floresce com mais intensidade. A resistência espiritual aumenta. Quando o inimigo percebe que você está perto, você já percebeu que, quanto mais perto você está de viver algo importante, mais intensas se tornam as lutas. Parece que tudo começa a se levantar ao mesmo tempo. Confusão emocional, ataques inesperados, cansaço físico, opressão espiritual. E você pensa: o que está acontecendo? Eu estava buscando a Deus, e agora tudo parece piorar. Essa é uma das marcas mais sutis e perigosas da revelação do propósito. A resistência espiritual. Quando você está prestes a entrar em uma nova estação, o inimigo sente, e como ele não pode impedir o que Deus determinou, ele tenta te desgastar, distrair, atrasar ou desviar. Porque ele sabe que se você permanecer, o céu vai se manifestar. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos dá uma instrução crucial: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Note, Paulo não disse o dia mau vier. Ele diz quando. Ou seja, haverá dias maus, mas com a armadura certa. Você vai resistir. A resistência espiritual não é um sinal de que você está errado. Muitas vezes, é a prova de que você está no caminho certo. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Paulo enfrentou perseguições intensas em suas viagens missionárias. Davi, ungido rei, foi perseguido por Saul antes de assumir o trono. E você? Se tem enfrentado batalhas incomuns, pode ser porque o inimigo está tentando impedir algo extraordinário. O segredo não é evitar a resistência, é se preparar para ela. A Bíblia nos ensina que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que muitas vezes, aquilo que parece apenas uma irritação, um desentendimento, um cansaço, é na verdade uma tentativa de paralisação espiritual. Faça este exercício. Em momentos de batalha, não reaja apenas no natural. Entre em oração, eleve sua mente ao trono de Deus. Declare as promessas. Louve mesmo sem vontade, porque o louvor abre caminho onde as palavras humanas não alcançam, e a oração te fortalece para resistir. Enquanto o céu age por você, o propósito atrai guerra, mas também atrai proteção. Deus não revela um chamado sem garantir a estrutura espiritual necessária para sustentá-lo. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para resistir. Pode até parecer que está tudo escuro, mas a luz está a poucos passos.
É justamente por isso que a luta ficou mais intensa. Talvez você esteja enfrentando as maiores pressões da sua vida, mas escute. Isso não é o fim, é o anúncio de um novo começo. O inimigo não se preocupa com quem está parado, ele ataca quem está em movimento, e se você está em batalha, é porque está avançando. Levante-se em autoridade, vista a armadura. A resistência é grande, sim, mas a unção sobre a sua vida é maior. E quando você resiste firme, algo poderoso acontece. O inferno recua e o céu avança. Mesmo que você não entenda agora, Deus está revelando algo eterno. Você chegou até aqui. E talvez ainda esteja tentando entender por que tudo isso está acontecendo na sua vida. As dores, os silêncios, as perdas, as lutas, tudo parece confuso. Mas há algo que o Espírito Santo quer te lembrar agora: nada está fora do controle de Deus. Cada lágrima, cada porta fechada, cada noite mal dormida, são fios invisíveis que Ele está usando para te tecer conforme o propósito eterno que tem para você. Talvez você esperasse que o chamado viesse em um momento de estabilidade. Talvez você achasse que o propósito viria como um clarão do céu. Mas, na maioria das vezes, Deus revela seu plano no meio da simplicidade, da dor e da resistência. Ele não grita, ele sussurra no caos. E se você ouviu esse sussurro, mesmo que fraco, você já sabe, Deus está te conduzindo. Você aprendeu que quando a dor começa a fazer sentido, não é porque ela sumiu, é porque Deus está nela. Quando o silêncio se torna direção, é porque a fé amadureceu. Quando portas se fecham, é porque o céu está redirecionando. Quando pessoas saem, é porque o propósito está filtrando. Quando os dons retornam, é porque o tempo chegou. Quando o cansaço não paralisa, é porque o fogo ainda arde. Quando promessas antigas voltam à memória, é porque Deus está reativando sua fé. Quando há paz em meio ao caos, é porque a presença dele está aí. Quando o favor chega sem esforço, é porque o céu está liberando. E quando a batalha aumenta, é porque a vitória está próxima. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você está sendo revelado. Deus está te mostrando, aos poucos, quem você é nele. E mesmo que ninguém veja, mesmo que nada ainda mude por fora, por dentro ele está moldando alguém que carrega um chamado maior do que pode imaginar. E se essa palavra falou com você, não a ignore. Faça dela uma oração, uma resposta, um compromisso. Declare agora: Senhor, eu confio no teu processo, mesmo sem entender tudo. Eu escolho continuar, porque sei que o Senhor está revelando o teu propósito em minha vida. Comente aqui embaixo. Deus está revelando o meu propósito. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um tempo de confusão ou dor. Talvez você seja a confirmação que essa pessoa tanto pediu a Deus. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative o sininho. Toda semana, uma nova palavra será enviada ao seu coração, porque Deus ainda está falando. A tempestade pode estar ao seu redor, mas Deus está dentro de você. A paz está chegando, o propósito está se cumprindo. E você está exatamente onde precisa estar.